Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Fit Start. Meu nome é Guilherme e hoje, como vocês podem ver, estou num ambiente diferente. Estou aqui em casa, basicamente aí no estúdio que minha mãe usa para fazer os exercícios de pilates dela em casa. E hoje eu vou tratar uma temática um tanto quanto séria. Não sei se vocês chegaram a ver, mas nessa semana, no dia 26, foi o dia que eu li a matéria, aconteceu um fato um tanto quanto triste. Um rapaz envolvido numa atividade de uma empresa, ele sofreu um mal súbito pós uma prática de atividade física. Qual era essa atividade física? Eu vou te contar agora na sequência. Trata-se de uma notícia envolvendo o influenciador Pablo Marçal e um funcionário de um dos grupos de sua empresa. Eu não vou entrar nos detalhes de como foi o acontecimento, o que está envolvido, se é certo ou se é errado, mas eu vou pontuar uma questão e tentar trazer alguma reflexão interessante para vocês. Só para ressaltar aqui, eu vou tomar partido nos aspectos da saúde. Eu vou apresentar a matéria que eu vi do Correio Brasiliense. Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, ele pertencia a uma empresa a qual o coach Pablo Marçal estava associado. Neste dia, ou na verdade um dia antes, resolveram realizar uma maratona. E essa maratona, ela envolvia os funcionários da empresa e os relacionados. Então, todos os interessados iam fazer uma maratona de 21 quilômetros. A maratona consiste de uma corrida, para quem não conhece, e de última hora resolveram mudar a meta para 42. Acontece que o Bruno da Silva, ele filmou alguns momentos, inclusive tem outras matérias aí que você pode pesquisar no YouTube, que ele relatava desconfortos durante a prática e após essa prática ele veio a falecer. Mas o que aconteceu? Ele veio sentindo desconfortos durante a trajetória e ele foi se esforçando cada vez mais para cumprir a maratona. Após isso, ele teve uma parada cardíaca no hospital. Então ele foi atendido, não sei se ele completou a prova ou se ele interrompeu no meio. O fato é, depois que ele terminou, ele teve um mal súbito quando ele foi para o hospital. E lá ele veio a falecer. Fui inventar de andar com os caras de frequência alta, aonde eu fui me enfiar? 42 km. 5 horas, 6 horas correndo. Vocês têm que chegar, desculpa aí, ó, pra fazer os treinos, fazer acontecer. O Marcelo tá dando aula da mentoria enquanto tá correndo. Aí, ó. Muito feliz por vocês terem atendido essa jornada. Muito feliz. Duas coisas ao mesmo tempo. Você tá produzindo, destravando as pessoas, correndo, destravando ali mesmo. Que isso? Eu tive que parar ali atrás pra arrumar meu tênis. Tava apertado. Vamos! Tava formigando meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também. O cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Depois, irmão, você que tem que se lascar pra alcançar ele. Alcancei. Tô aqui. Tive que dar mais gás. Então você tem um cara de referência, não espere ele deslanchar na sua frente. Corra atrás dele, vambora. Dessa notícia eu quero tirar dois aspectos. Um aspecto social e um aspecto prático. O aspecto social, ele vai contemplar a questão de quando a gente vai fazer alguma prática de atividade física, a gente tem que considerar quem vai executar. Independente se é numa empresa, se é uma cultura de início de atividade física, ou independente do nível, você tem que considerar quem está indo participar. E essa contextualização social, ela vai desde qual o esforço vai ser necessário para empregar, qual vai ser a rotina que a pessoa vai ter que mudar para começar a fazer, ou se ela tem condições financeiras de sustentar essa atividade física ou de iniciar. Então, antes de começar qualquer atividade física, seja por conta própria, seja com a empresa, seja com alguma academia, seja comigo, seja com qualquer um, você tem que estar sempre atento ao seguinte contexto. Tem um grupo envolvido? Quem organiza essa atividade? Tem profissionais capacitados?
profissionais que estão relacionados com a prática que eu vou fazer, e isso não se restringe somente a exercício, se restringe a obra, se restringe a qualquer projeto duradouro que você pretende manter, ou a qualquer iniciativa, qualquer coisa que vai te tirar do ponto que você está. Por exemplo, eu quero começar um plano de estudo, quem que vai me dar a aula? Ele é formado em alguma coisa, ele tem capacitação para me conduzir para que eu consiga evoluir no longo prazo? Então essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a prática. Qual a dimensão prática? Você já está condicionado para fazer uma atividade que você se propôs? Então você tem que olhar aquilo como um objetivo. Se aquele é um objetivo de longo prazo, porque imagina, você é uma pessoa sedentária, ou mesmo que você pratica, você quer se propor um desafio muito maior, muito distante do que você está acostumado a fazer, é óbvio que as chances de erro são maiores, tá? E quando a gente vai falar sobre prática de atividade física, a gente tem que comentar alguns outros pontos. Vale lembrar que a prática de atividade física ela é primeiramente um contexto de saúde. O que a gente quer dizer com saúde? A saúde está envolvida no contexto físico, o contexto social, o contexto individual do indivíduo, de intelecto, e se ele tem condições de suportar financeiramente, se ele pode estar fazendo parte desse grupo, se o grupo que está envolvido vai ser de grande ajuda para ele, vai contribuir para que a qualidade de vida dele melhore. Então a gente tem que considerar muitos aspectos para entender o que a gente quer com a prática que a gente vai fazer voltada para a saúde. Falando ainda sobre o sujeito da atividade, eu achei um artigo muito interessante lá na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, que é o artigo Atividade Física e Saúde, onde está e quem é o sujeito da relação. E logo no começo do artigo, a gente pode encontrar um texto que diz assim, caracterizado por uma figura que muitas vezes não pensa, não sente, não experimenta emoções, desejos, não carrega consigo sua própria história de vida. Frequentemente, ele, o sujeito da atividade física, aparece escondido em um grupo de sedentários ou praticantes de atividade física, em um grupo definido pela faixa etária, um adulto, um idoso, em um grupo definido pela natureza da atividade física que desenvolve, atleta, não atleta, sadio, doente, entre outras conotações. Muitas vezes são encontrados no item método, lá no artigo, não submetem a amostra onde estão caracterizados. Há um projeto, há um programa de atividade física voltado para a saúde, mas a pessoa é o detalhe. Ela não é nem mencionada, ela só é um número. A base da formação do profissional de educação física compreende a dimensão biológica, orgânica, na compreensão do homem e do seu corpo no estudo, que é conhecimento e experiência do homem com cultura corporal que possibilitam a ele se manifestar e se expressar, visando a melhoria da saúde. As publicações da área. Observa-se que a temática atividade física e saúde se restringe aos benefícios da atividade física, independente do que o ser pensa e pratica, ou qual grupo que ele vai acompanhar esse programa. O tema motivação em atividade física, ele é uma recorrência. Por que a população não pratica atividade física, considerando-se que a atividade física faz bem para a saúde e que o indivíduo exercita terá melhores condições de saúde? Com base nesse pressuposto de que o sentido da nossa profissão é proporcionar, por meio do conhecimento, experiência com o conteúdo dos jogos, da dança, do esporte e do lazer, melhores condições de se expressar e de manifestar, por meio do movimento corporal, para então ele, o indivíduo, construir possibilidades de se situar no mundo com o intuito de justamente viver melhor. Então, só com esses trechos aqui que a gente acabou de ler junto, a gente traz uma reflexão muito interessante sobre quem vai fazer. A prática tem que ser adequada para essa pessoa. Não tem como a gente dissociar o contexto que ela está inserida e qual comportamento que ela tem. Então a gente precisa ter um olhar mais abrangente quando a gente quer relacionar o tema na prática de saúde. E é um contexto caracterizando como funciona o pensamento em relação à saúde. E às vezes a gente pode até se pensar, será que eu não penso assim? Será que a gente não tem uma prática relacionada com o que ela vai dizer aqui? O coach, ele, pelo que eu entendi, ele é um empresário e do ramo motivacional. O que acontece? Quando a gente faz as coisas com base na emoção, seja porque você está motivado, porque é alguma coisa nova, ou alguém usou aquela palavra que tocou no fundo do teu cérebro e você pensou, nunca tinha pensado nisso, é isso aí que eu quero fazer para mim.
e aí você toma uma mudança drástica, a gente tende a não pensar na atividade, às vezes porque a gente mesmo não tem o conhecimento necessário do tamanho que é a situação que a gente está se envolvendo, né? E aí eu quero só contextualizar um pouquinho sobre esse caso triste que aconteceu com o Bruno da Silva Teixeira, e eu quero trazer para vocês uma reflexão de cuidados que são importantes antes de você tomar alguma decisão, principalmente no que se trata de atividade física. Por quê? Pessoas que não têm o hábito de fazer exercício, às vezes olham uma notícia dessa e pensam: pô, o cara foi fazer um negócio lá, correr mais saudável, mas e aí? Olha lá o que aconteceu. Então, tende muitas vezes a olhar para isso aí de uma forma negativa e deixar de praticar. Então, falta de conhecimento que às vezes as pessoas do dia a dia têm impossibilita que ela inicie, porque ela vê um caso trágico e aí ela acha que isso aí pode acontecer com ela. E aí eu quero debater alguns pontos com vocês para que a gente esclareça algumas dúvidas e entenda como que a gente pode estar procurando atingir um objetivo de longo prazo ou estabelecer alguma meta que seja real para que a gente minimize os riscos, né, e maximize os ganhos, que essa é a função de toda a área profissional, inclusive nas áreas de treinamento. Antes de iniciar qualquer prática esportiva, você deve, já por motivos de saúde mesmo, fazer um check-up anual. O check-up anual ele é feito pelo médico. O médico ele vai fazer exames de sangue para ver se está tudo ok, vai checar a sua glicemia, vai ver o seu colesterol, vai ver N fatores, se tem algum hormônio que está desregulado, e ele vai fazer check-ups de cardiologista, ele vai checar se tem algum problema na tua circulação, se o seu coração está funcionando bem. Então é importante que a gente vá sempre a um médico antes de dar início a uma prática esportiva, seja ela conduzida por um profissional ou não, porque digamos que você tem uma condição pré-existente, você já tem um problema cardiovascular. Caso você identifique, você indo para um profissional, ele vai te falar: cara, esse problema ele tem essa característica, ele acontece por isso, por isso, por isso, e a gente vai tentar, através desse meio ou daquele meio, atingir o sucesso, que seria melhorar a tua saúde, seja caso você queira ser um atleta e partir para uma performance elevada, você vai estar mais encaminhado, porque a gente vai trabalhar com base em dados reais de você, não em dados etéreos, que seriam, por exemplo, eu vou fazer uma atividade para um grupo sedentário, mas quem é o sedentário? É uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 40 anos, é uma pessoa sedentária, uma pessoa ativa, é uma pessoa que tem experiência com treinamento, ela não tem experiência em treinamento, então a gente tem que estar avaliando um monte de fatores antes de dar início a uma prática. Segundo ponto muito importante é que você faça a avaliação física lá na sua academia. Então digamos que você já faz atividade física ou já tem um profissional de exercício, mas você nunca fez academia. Você nunca fez avaliação física com o seu professor. O que isso traz? Se o professor às vezes comenta: cara, vai lá, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma avaliação, porque é importante, e você acha que é só associar com medir gordura, ver se tá gordinho, ver se tá magrinho. Isso aí eu vejo no espelho. A pessoa pode pensar: mas o que a gente vai fazer? Quando a gente utiliza, né, de avaliações, qual é a intenção? A gente quer ter uma base de dados para a gente entender melhor o sujeito que a gente está trabalhando. Então, no treinamento personalizado, por exemplo, a gente vai fazer uma série de perguntas para conhecer como que é a rotina, quais são os hábitos, ver os exames, fazer avaliações de dobras, que são algumas dos métodos que a gente pode utilizar, para que a gente possa personalizar a prescrição da atividade física para a necessidade individual. Então, aí entra todo o refino de ter um profissional olhando tudo que você precisa desenvolver atrás, para estabelecer objetivos reais dentro do que você pode entregar, do que você pode alcançar. Porque se a gente põe uma meta longe demais, ou que ela seja muito distante do ponto que a gente está agora, a gente tende a perder motivação, tende a não fazer o que a gente tinha se proposto, e aí a gente vai parando e acabar que a gente não faz nada, porque a gente acredita que é tudo a mesma coisa, é tudo impossível, é longe demais, não serve para mim, esse aí é só para quem é jovem, e a gente tende a manter os hábitos sedentários. Cabe então ao profissional de exercício que trabalha com você ou que você conhece,
lá, fazer a organização de todo esse trabalho. E ele tem que te dar a orientação. Digamos que você foi lá na minha academia, não fez check-up com o médico, e aí a gente começou a treinar e de repente eu vou falar, cara, senta aqui comigo, vem cá um pouquinho, vamos conversar. E aí a gente vai fazer uma aferição de pressão. Eu fui aferir a sua pressão arterial, vi lá que tem uma coisa que não está 100%. Aí eu pego, vou no outro dia, te avalio de novo, vejo que deu alteração também. Qual que é o recomendado? Eu vou e te indico para o profissional médico que vai estar te avaliando e vendo o que é que está acontecendo e tentar identificar, eu vou precisar tomar alguma medicação, eu vou ter que ter alguma alternativa. Então a gente vai ter que pensar num trabalho que vai envolver mais de um profissional. Não vai envolver só o profissional de educação física, nem só o médico. É a junção dos dois. Porque às vezes você vai, beleza, fui lá no médico, mas esses setores não conversam. Seja porque eu não sei o resultado dos seus exames, ou seja porque a distância mesmo, a barreira física impede que a gente se comunique. Pode ser que essa seja uma coisa que dificulte a atuação. Mas é importante que você, que é o meio que foi lá no médico e veio para o profissional de educação física, faz a junção. Então fala, o médico disse que isso e disse que aquilo, é por isso, é por isso, é por isso. E aí a gente que tem também a base científica do lado, vai estar trazendo alternativas para que você possa continuar de forma sempre segura e eficaz, pensando em todos os benefícios que a prática de atividade física pode trazer. Esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo um pouco mais sério, mas eu espero de coração que essas informações sejam úteis para o seu dia a dia, para que quando você observar alguma prática aí que acontece na sua empresa, desafio disso, desafio daquilo, você possa olhar com outros olhos, alguém que você segue que está influenciando, mesmo que seja eu, vamos lá galera, vamos começar isso, vamos começar aquilo, vamos fazer um desafio de virar de ponta cabeça lá e vamos embora, sem ter o devido preparo, tá? É importante que a gente sempre saiba onde a gente está pisando. Quanto mais orientação, mais informação a gente tem, mais segura a prática, mais eficiente, tá? Minhas condolências aí para a família do Bruno da Silva Teixeira, que nos deixou, né? Que ele possa que a justiça seja feita, né, em relação ao caso, e que você que vai praticar atividade física aí tome devidas precauções. Então, relembrando, procure um médico, procure um profissional capacitado e sempre tenha cuidado, atenção às progressões. Nunca vai, como já dizia aquele ditado antigo, não coloca a carroça na frente dos bois. Te vejo na próxima semana, lembrando toda sexta-feira ao meio-dia, tá? Vídeos novos todas as sextas-feiras, porque a rotina de professor também não é fácil. E eu espero que você faça bom proveito dos conteúdos e compartilhe com aquela pessoa. Deixa seu like, muito obrigado. Tchau, tchau!